Em Aracaju, 17 horas e 6 minutos. Na Jornal, 17 horas e 6 minutos. Faltando 54 minutos para as 18 horas. Muito boa tarde, Aracaju. Boa tarde, Sergipe. Hoje é quinta-feira, hoje é o dia 23 de outubro de 2025 e estes são os principais destaques do seu Balanço Geral de hoje. Secretário da Segurança Pública, João Eloy, determinou intervenção no posto do Instituto de Identificação de Pirambu após uma câmera escondida ter sido encontrada no banheiro feminino da unidade. IML confirma que o corpo encontrado em alto mar, na costa da Barra dos Coqueiros, é de um jovem músico da Filarmônica, Euterpe Maruinense. A Assembleia Legislativa aprova projetos que dão nomes a duas importantes rodovias do sertão sergipano. Às 17 horas e 7 minutos, cumprimento Heron Ribeiro, que chega trazendo seus destaques para o Balanço Geral desta quinta-feira. Boa tarde, Heron Ribeiro. Ok, seu Cabral, um abraço, boa tarde para todos que acompanham a maior audiência do rádio no seu final de tarde e início de noite. Na Assembleia Legislativa de Sergipe também, parlamentares aprovaram projetos enviados pela Secretaria de Estado da Fazenda em relação aos tributos, com a participação da bancada de oposição. Já detalhes. Na Câmara de Vereadores do município de Aracaju, com o feriado que foi antecipado para esta segunda-feira, vereadores alteram o cronograma das reuniões da CPI. Sessão de hoje não houve quórum, não foi realizada no Poder Legislativo de nossa capital. Valeu, Heron Ribeiro, 17 horas e 8 minutos na Jornal 17 e 8. Vamos dar um giro pelas ruas da cidade, tomando conta de Aracaju, sem caô, alô, Roberto Silva. Boa tarde, mas boa tarde mesmo, César Cabral do Vale, Heron Ribeiro e Luciano Lima Tavares. E boa tarde também, mais forte ainda, para você, ouvinte do Balanço Geral. E atenção, preso indivíduo que tirou a vida de desafeto na cidade serrana de Itabaiana. Você vai ficar sabendo tudo com a entrevista do delegado Fábio Pimentel. Detalhes em instantes, quando também estarei enfocando um evento que aconteceu no dia de hoje com a participação do presidente do Pronese. E mais, o panorama das rodovias estaduais e federais que cortam o estado de Sergipe e o trânsito na capital de todos os sergipanos, Aracaju, daqui a pouquinho no Balanço Geral. Olha aí, 17h09, agora 17h09, faltando 51 para as 18. Vamos então até a Sala Nacional e Internacional dos Esportes com ele, o gigante da informação, Wilson Tavares. Alô, Wilson. Alô, César Cabral. Alô, Heron Ribeiro, público ouvinte do Balanço Geral. CBF define locais das semifinais da Copa do Brasil. Decisão será dia 21 de dezembro, no Maracanã. Libertadores, semifinais, Flamengo coloca mais de 71 mil torcedores no estádio e vence o primeiro confronto diante do Racing. Joga per empate o jogo de volta para ser mais uma vez finalista. Daqui a pouco o Palmeiras joga na altitude em Quito contra a LDU. Jogo atrasado ontem pelo Campeonato Brasileiro, vitória do Bahia diante do Internacional. E hoje tem Sul-Americana. Já os detalhes do Balanço Geral com César Cabral e Heron Ribeiro. Valeu, gigante Wilson Tavares, com sonoplastia de Luciano Lima Tavares. A direção geral de José Rinaldo Oliveira Filho está no ar pela Rádio Jornal, o Balanço Geral. Balanço Geral, a informação total. Heron Ribeiro, César Cabral.
Agora são 17 horas e 11 minutos, 17 e 11, faltando 49 para as 18. Aqui é o Balanço Geral, seu informativo dos finais de tarde da Rádio Jornal A Voz do Povo. O Instituto Médico Legal confirmou na manhã desta quinta-feira que o corpo encontrado em alto mar, nas proximidades da Barra dos Coqueiros, é do estudante Albert Alves Cruz, de 19 anos. O jovem havia desaparecido no último domingo, dia 19, enquanto tomava banho com amigos na praia do Jatobá, localizada na Barra dos Coqueiros. A confirmação da identidade foi feita pelo Instituto de Identificação de Sergipe por meio de exames de impressões digitais. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública, mesmo em casos de corpos em avançado estado de decomposição, os papiloscopistas utilizam técnicas específicas que permitem recuperar as digitais e confirmar com segurança a identidade da vítima. O corpo foi liberado na quarta-feira, ontem, portanto, e retirado pela família hoje, quinta-feira. De acordo com a SSP, o método de identificação é reconhecido pela agilidade e precisão, sendo fundamental para oferecer respostas rápidas às famílias e às autoridades. O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe havia informado na terça-feira, dia 21, que o corpo de um homem foi localizado em alto mar com o apoio do Grupamento Tático Aéreo e resgatado até a praia, onde ficou sob responsabilidade da equipe de guarda-vidas até a chegada do IML. Albert era músico da Filarmônica Euterpe Maranhense, onde atuava como caixista. Em nota, a instituição lamentou profundamente a morte do jovem, destacando sua paixão pela música, alegria contagiante e dedicação à banda. 17h13, daqui a pouco no Balanço Geral, hein? Secretário de Estado da Segurança Pública, João Eloy, determinou intervenção no posto do Instituto de Identificação Civil e Criminal de Pirambu, após o vazamento daquela história de uma câmera escondida no banheiro feminino da unidade. Daqui a pouco, detalhes sobre esta informação. Abraçando aí o pessoal do Marcos Freire, Zelino, Dona Olívia e também o William Encantador, todos aí na Travessa Jordão, no Marcos Freire. Também lá no povoado, agora é bairro Areia Branca, na zona de expansão, abraçando a Helenira, a Célia e a Marlene, aí da Big Chácara, aí no povoado Areia Branca, que agora é bairro Areia Branca, na zona de expansão de Aracaju. Radinho ligado na Voz do Povo, vindo a Rádio Jornal, que lá também tem internet. E é sobre internet que nós vamos falar agora no Balanço Geral, recebendo hoje aqui a visita de Pedro Neto, que é presidente do Sindicato dos Provedores de Internet aqui do Estado de Sergipe, o Sindiprov, né? Daqui a pouco ele diz qual é o nome do sindicato. É o sindicato que reúne as empresas provedoras de internet no estado de Sergipe. Vocês vão saber quantas empresas mais ou menos atuam. Não sabia que tinha tantas empresas, mas há um fato que é importante a gente destacar durante a visita do Pedro Neto aqui em Aracaju, aqui no Balanço Geral. Aqui, recentemente, todos sabem que houve aquele fato lamentável, até falamos ontem no Feirão, aqui no Balanço Geral, sobre o caso do garoto, do Marcos Freire, do Nosso Senhor do Socorro, aliás, que foi vítima de uma descarga elétrica. Ele passou na rua, tinha um fio lá solto na rua, no trecho e tal, e ele tocou no fio e foi receber uma descarga elétrica, foi hospitalizado e, graças a Deus, já está em casa, se recuperou no Hospital João Alves Filho e já teve alta e já está em casa sob os cuidados familiares. Mas está bem com ele, graças a Deus. Então, vamos começar com Pedro Neto, que é presidente do Sindicato das Empresas Provedoras de Internet aqui no estado de Sergipe. Boa tarde, Pedro. Prazer tê-lo aqui no Balanço Geral. Boa tarde, Cabral. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui, convite da Rádio Jornal. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a história dos provedores, né? Quem são os provedores de internet e quem é o Sindiprose, né? O Sindicato dos Provedores de Internet aqui de Sergipe. Recentemente, Pedro, houve uma decisão, fruto de uma intervenção do Ministério Público, e a Energisa tem retirado vários cabos
que estão atrelados nos postes que dão sustentação à fiação elétrica, né? Então, esses postes são compartilhados, e nesse compartilhamento tem empresas provedoras de energia, de internet, de telefonia, tal, TV a cabo, mas também tem muito gato. Tem muito gato pendurado no poste, né? Então, o que o Ministério Público pediu e que a Justiça autorizou foi a retirada dos gatos. Isso tem ocorrido vamos dizer assim, com eficiência? Somente os gatos estão saindo ou está saindo gato por lebre aí nessa história? Os provedores, eles têm passado por essa situação que a Energisa chama de regularização. Mas antes de a gente chegar nesse fato, né, é importante até a gente esclarecer sobre a situação ocorrida lá no Santa Cecília, né, como você mencionou. De fato, foi uma fatalidade. Santa Cecília e Nossa Senhora do Socorro. Isso, Nossa Senhora do Socorro. Foi uma fatalidade, né, é algo que a gente lamenta bastante. Né, ficamos preocupados, acompanhamos de perto a situação. A perícia é quem vai determinar qual foi o cabo, a gente não tem essa informação. De toda forma, graças a Deus que a criança escapou, está viva e está bem. Está em casa, está em alta. Verdade. E assim, para usar isso como exemplo, a situação que ocorreu em Santa Cecília foi uma substituição de postes. Então, a Energisa, ela trabalha de que forma? Ela faz o cronograma. Esse cronograma que ela faz, ela compartilha com os provedores, né? Existe um grupo de WhatsApp onde está a Energisa e ela manda essa informação. O que tem ocorrido em algumas situações é que são feitas obras. Essas obras, elas são feitas de forma não comunicadas. Então, a obra emergencial é uma obra que ocorreu porque um poste estava caindo, não teve como comunicar. E aí é onde ocorrem essas situações. A Energisa, ela retira o poste. Nessa retirada de poste que ela faz, o cabeamento de telecom dos provedores de internet, ele fica solto. Então, como as empresas não têm essa noção... Como eles não são cabos energizados, né? Aparentemente, aí não há uma preocupação maior, porque não tem energia... Isso. Só que ocorre situações onde o risco é o quê? Causar um acidente com um motociclista, com um pedestre, de se enganchar naquele cabo, acabar sendo, né, caindo e tudo mais. E aí, essas obras, elas acabam afetando. Porque existem situações onde a Energisa ela vai trocar o poste, nessa troca de poste que ela faz, o cabeamento fica solto. E nesse cabeamento que fica solto, não existe uma comunicação. Olha, o poste foi trocado. Eu gostaria que vocês comparecessem para agora. A Energisa não avisa? Não, nessas trocas emergenciais não avisa. Opa, atenção Energisa, precisa avisar, né? O pessoal precisa saber. Afinal de contas, o compartilhamento existe, né? E a boa vizinhança domina, é importante que haja, né? Justamente. E assim, os provedores de internet, os associados do Sindiprose, nessa situação específica do Santa Cecília, seguindo nesse tema, essa obra ela foi comunicada. Nesse caso, em tela do garoto. Sim, nós fomos comunicados. Que haveria troca de poste. Os provedores associados, eles de antemão já foram para o local e assim que a Energisa termina a obra, a gente só é autorizado a subir após a troca do poste. Conclusão do serviço pela Energisa. Certo. Então, os provedores associados, eles têm uma regra interna onde precisa ter o contrato de compartilhamento de poste, senão ele não se associa com a gente, além de toda a documentação específica do provedor de internet. Então, no momento... Tem ideia de quantos provedores de internet tem hoje, legalmente, compartilhamento de poste com a Energisa? Legalmente, o último número que nós tivemos acesso, que foi a Energisa que forneceu, eram 112. 112? Isso. Aqui no estado de Sergipe? No estado de Sergipe. Capital e interior? Capital e interior. Só que o estado tem 262 provedores. Nossa. E deve ter gente aí pegando carona sem estar legalmente habilitado para tal, né? Infelizmente, né? E o trabalho do Sindiprose é conscientizar esses provedores a regularizar a sua estrutura, a sua rede, porque você não tem como entregar a internet sem usar o poste, né? Existe uma nova forma que é a chamada rede neutra. Só que, de toda forma, você vai fazer o uso do poste. Não tem como. Você tem que ter o uso da estrutura. Né? E falando um pouco sobre os provedores e esta ação do MP Sergipe com a Energisa, né, que foi a sua pergunta inicial,
Agora, pega no gancho. Uma das audiências aconteceu na Promotoria do Consumidor, aqui na comarca de Aracaju. Mas foi estendido para os demais municípios também? Tem essa informação, amigo? Não, por enquanto só em Aracaju. Só em Aracaju. Então, essa ação... O doutor Eusa Missano, me parece. Isso, doutor Eusa Missano. Essa ação, ela ocorreu de que forma? Começaram a surgir denúncias que tinha cabeamento solto e tudo mais. A Energisa foi solicitada informações, ela mandou as informações dos provedores que tinham contrato com ela. Na época eram apenas 100 provedores. Esses provedores enviaram a informação e a doutora Eusa notificou, o MP notificou essas empresas a apresentar a documentação. E a partir daí surgiu esse chama de inquérito preparatório, né? E foi assinado um termo de ajuste de conduta, um termo de compromisso entre Energisa, EMURB, para fazer o acompanhamento. O famoso TAC, né? Foi o TAC, isso. EMURB, Prefeitura, Anatel, né? A Anatel também participou, e o próprio MP. O CIDPROS, ele não entra com a obrigação de fazer, mas como uma parte interessada. Porque o nosso papel, de fato, é representar as empresas associadas e trazer, né, uma clareza do que vem ocorrendo. Porque, assim, o que é que a gente observa? A Energisa, né, ela, durante muito tempo, acabou não fiscalizando. E aí surgiram muitas empresas que começaram a fazer o uso chamado uso clandestino. Não é que a empresa seja clandestina, mas o uso do poste, ele é clandestino. A Energisa, ela classifica em 3 formatos. A empresa que está regular, a empresa clandestina que não tem contrato e a empresa à revelia. A revelia, ela é a empresa que tem contrato, porém ela não notifica todos os postes que usa. Então, nosso trabalho enquanto sindicato, né, entidade associativa, patronal, é levar para essas empresas, para os donos dessas empresas, a forma de trabalhar correta, a conscientização. Então, hoje nós temos de 262 provedores, são 45 associados. Né? E esses 45 associados estão espalhados em todo o estado, né? Seja em Canindé de São Francisco, Lagarto, Itabaianinha, Tobias Barreto, Aracaju, Propriá. Então, nós temos hoje 45 associados que estão legalmente sindicalizados. Isso. Né? E todos estes cumprem a regra, né, da Energisa, de que é ter o contrato. Cumprem, só uma pergunta, me interrompendo. A Energisa cobra quanto pelo compartilhamento de um poste? Você paga quanto por cada poste? Esse é um tema polêmico. Existe uma norma, essa norma de 2014, é a norma 4 de 2014, a resolução, conjunta ANEEL e Anatel. A ANEEL, que é a agência que regula a energia elétrica, e a Anatel regula telecomunicações no Brasil. Essa norma determinou o preço de referência de R$ 3,19. Por poste. Mas nunca foi cumprido. Né? Esse preço corrigido pelo IPCA, até os dias de hoje, ele estaria em R$ 5,60. A tabela Energisa, ela começa em R$ 6,98 por poste e vai até R$ 12,00 por poste. Então é um tema que é um pouco complexo, até porque assim existe essa disparidade de preço e é um custo muito alto. Então hoje no provedor de internet, nas despesas obrigatórias dele, despesas fixas, depois da folha, o maior custo é o link de internet. Não é nem a contribuição aos impostos. Né? Então eu acho que é um tema bem profundo, bem complexo. Esse valor pago pelo aluguel do poste, com certeza, incide, né, no serviço prestado aos usuários do serviço prestado pelas entidades, pelas empresas fornecedoras de internet, que, inclusive, elas levam desenvolvimento para todo o Estado, porque elas chegam, né, onde as pequenas empresas que fazem parte do sindicato, pelo que eu entendo, pelo que eu sei, elas chegam, inclusive, em localidades que as grandes, digamos assim, empresas, provedoras de internet e tal, não chegam, né? Justamente. Os provedores em Sergipe, né, no Brasil como um todo, eles surgiram a partir de 1997, que foi quando foi privatizada as telecomunicações. De lá para cá, foi sendo ampliado. Então, a licença, ela começou com um custo de R$ 9.000, era cobrado, até, se eu não me engano, no ano de 2015, 2014, não me lembro bem. Esse custo, para universalizar as comunicações, a internet como fato, ele caiu para R$ 400. E em 2018, a Anatel colocou a dispensa de outorga. Então, o pequeno provedor de até 5.000 clientes, ele não precisava pagar taxa.
Agora retornou, agora até os provedores têm até, se não me engano, dia 29/10 para tirar sua outorga novamente, pagar os R$ 400 e ficar outorgado. Até mesmo porque o Brasil é totalmente conectado. Hoje eu estava conversando com um amigo agora há pouco, que a gente estava num evento lá em Salvador, durante essa semana, que ocorreu justamente para discutir sobre postes, imposto e tudo mais que envolve o nosso segmento. E na volta, a gente passou por alguns povoados que são extremamente isolados, não tem sinal de celular. Mas você olha o poste e está lá a caixinha do provedor conectando aquela comunidade. E isso é um fato assim, econômico, de que onde chega a conectividade, ele desenvolve aquela comunidade. Você passa a ter um supermercado que vai aceitar o Pix, vai aceitar cartão, porque as grandes operadoras... Hoje a internet move o mundo, né? Hoje o mundo a gente não pode imaginar hoje o mundo sem internet. E as grandes operadoras, elas não vão ter o interesse de atuar em regiões que não sejam economicamente viáveis. Só que o provedor olha aquilo como um avanço social daquela comunidade e de levar conectividade. As menos povoadas, por exemplo, não é isso? Justamente. Pedro, só para fechar então, esclarecedora bastante a sua entrevista aqui no Balanço Geral, mas só para fechar a questão do garoto, daquela que foi vítima daquele acidente lamentável, que graças a Deus não teve uma consequência maior, mas ali não teve nada a ver com cabo de internet e tal, né? O cabo de internet em si, né, a fibra ótica, o cabo metálico, ele não é um condutor, de fato, de energia, a não ser que ele encoste em algum condutor. A gente não transmite energia no fio, então se ele encosta em algum condutor, ele vai energizar. Então, se houve algum equívoco na obra, né, e acabou causando esse fato, né, essa situação lamentável, vai ser investigado, é claro, mas que, de certa forma, o cabo de internet ele não transmite eletricidade, né, a não ser que ele seja energizado por um agente exterior. Ok, começamos então com Pedro Neto, que é presidente do Sindicato dos Provedores de Internet do Estado de Sergipe. Algum esclarecimento mais, fique à vontade, Pedro. Só em relação a números aqui em Sergipe, né, hoje são 262 empresas que geram aproximadamente 5 mil empregos diretos, empresas sergipanas. Essas 262 a gente não conta com provedores que vêm de outros estados ou operadoras, são somente provedores registrados e homologados aqui em Sergipe. Então, são cerca de 5 mil empregos diretos criados e a gente estima que mais ou menos 15 mil empregos indiretos criados através de parceiros, fornecedores, terceirizados. Então, o provedor de internet, o pequeno provedor de internet, que é a quem o CIDPROS representa, ele leva tanto a conectividade para regiões onde as operadoras não querem chegar, como também emprego, renda e desenvolvimento. Esse é o nosso papel. O papel do CIDPROS é levar o conhecimento para o dono do provedor e que ele se regularize, que ele venha se regularizar, até mesmo porque o mundo está mudando, o mercado está mudando e a gente precisa acompanhar, né, as regras que tem o mercado. Permita, senhor Cabral. Pedro, em relação até esse local para chegar ao provedor, existem pessoas que não investiram no provedor porque desconhecem ainda o provedor, Pedro? Você acha que pode existir ainda isso? Você fala em relação a novos entrantes? Exatamente. O ramo do provedor de internet, ele, hoje, a minha visão, ele está num momento, não de estagnação, mas num momento de superlotação de conectividade. Então, você tem um excesso de oferta, né, a demanda, já existe uma conectividade, a gente estima que cerca de 94% das cidades no Brasil já tem fibra ótica. Aqui em Sergipe, a nossa estimativa é que 92% da população já tem acesso à internet fixa, que é o que a gente entrega, e o investimento é constante, né? O provedor ele tem o que a gente chama de investimento constante. Então, todo recurso que ele entra, ele também é reinvestido, né? Então, a gente brinca, se o provedor para de investir, ele quebra. É que nem bicicleta, né? Se parar, você cai. Não pode parar. Pois é, começamos então... Agora, professor Cabral, coincidentemente, a maioria dos Pedros que eu conheço são netos. O avô herda do avô o sobrenome. Né? Tem muito Pedro Neto. Tem. Não é isso, boa. Pedro? Todo mundo gente boa. Puxaram aos avós. Né? Um abraço ao Pedro Neto, então, que é presidente do Sindicato dos Provedores de Energia de Internet aqui no estado de Sergipe, pela brilhante entrevista e esclarecedora para... e a prestação dos serviços, não é verdade, senhor conhecimento, é verdade, senhor.
Olha, aquele abraço também para o Borges, lá do Melício, lá na Avenida Melício Machado, condomínio, que também está nos ouvindo e diz, olha, a conversinha sempre, não é com a gente não, a conversinha sempre essa, é um bordão que ele usa lá, viu? A conversinha é sempre essa, né, senhor Borges? Olha, sabe aquela escola que você sempre sonhou para o seu filho? É isso que você vai encontrar no Colégio Adventista. São mais de 30 salas de aula modernas e confortáveis, tudo em um ambiente seguro, monitorado 24 horas por inteligência artificial. E não é só estrutura, não. No Adventista, cada etapa da jornada escolar é vivida com propósito. Uma escola para todos, onde seu filho aprende em ambiente acolhedor e moderno, que trabalha o desenvolvimento físico, mental e espiritual, formando cidadãos éticos e preparados para a vida. O Adventista tem programa bilíngue, robótica, cultura maker, cozinha gourmet, ginásio poliesportivo, auditório para 500 pessoas e práticas sustentáveis. E tem novidade. Em 2026, o colégio vai oferecer o primeiro ano do ensino médio, ampliando a formação. Colégio Adventista, uma escola para a vida. Agora são 17h32, faltam 28 para 18. Vamos ao intervalo comercial, voltamos já já aqui no Balanço Geral com mais informações para você. Pai Bola, voltamos já já. Balanço Geral, a informação total.